Olá, damista! Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou DM Ferreira e vamos continuar o nosso curso de finais. Tá aparecendo os cards de contato aí, né? Para você dar uma olhada, beleza? E vamos aqui, sem delongas, né? O nosso curso de finais hoje nós faremos 2 exercícios que ainda naquela linha de 3 contra 3, né? Esse exercício aqui é interessante que o fato dessa peça preta de H6 estar flanqueado, estar na borda do tabuleiro, torna a partida ganha para as brancas. Se ela tivesse em F6, o jogo seria diferente, seria empate, provavelmente empate. E aí nós vamos tirar proveito dessa peça de H6. Aqui, naturalmente, o nosso H2 ficou atrasado, porém, ele joga e aí você já vê que nós estamos em vantagem. Então, brancas estão em vantagem. Aqui, pretas vão tentar vir com D8 E7, né? Para talvez tentar proibir essa montada por algum motivo. Veja bem que se viesse nessa linha, a gente poderia montar. Na hora que ele sai, se a gente faz a troca, oposição, né? Joga, tem essa ideia. Se ele sacrifica com essa, saiu, sacrificamos e fazemos dano. Se ele sacrifica com H6, ele vai montar, a gente vai sair, ele toma para trás e a gente vai para dama. A gente pega também do mesmo jeito, ó, naquela linha de cercar em C1. Fiz rapidinho, acho que não tem segredo. Se ficou dúvida, reveja. Você pode rever quantas vezes quiser. A vantagem de ser em vídeo é essa. Então, presumindo, ele não poderia vir com essa ideia que seria mais fácil, né? Ele vai vir com D8. Nós vamos andar E3. Se ele vem para F6, a gente já trava. Veja que exercemos poder sobre essas peças dele, né? Então ganhamos o jogo. Então ele não pode vir para D6 agora, porque a gente já pode marcar. Ele joga para o canto, nós vamos para F4 e marcamos 2. Ele é obrigado a sacrificar para tentar avançar com a peça. Nós temos 2 lances para fazer pressão nessa peça de D6. Então nós vamos para G7, ele avança para H2 e nós montamos. Olha lá. Então, não adianta ele sacrificar. Se ele fizer dama, a gente toma para C5, travando a dama. Na hora que ele joga, a gente tem que manusear as peças para poder passar, né? De preferência, a gente traz essa dama para a grande diagonal, para depois trabalhar com outras peças para avançar. Isso é natural, não tem tanto segredo. A gente pode trazer aqui, esconde ela em A1 depois aqui. Não tem segredo, ele não pode montar, não tem como cercar, né? Então, nesse ponto, não adianta ele vir para D6, nem para F6. Então, naturalmente, ele vai montar. Montando, nós vamos sair para F4. E aí nós estamos exercendo essa pressão de novo. Mas cuidado com um detalhe. Tem um detalhe que é sempre bom você ter na manga. Se o seu adversário tem na manga, você se complica. Então, é interessante você conhecer. Aqui nesse ponto, ele não pode jogar em D6, que nós já vimos. Que nós vamos travar ele. E a nossa peça vai chegar na dama, pressionando essa peça de D6. Ele é obrigado a vir. Se ele sacrifica nesse momento e passa, a gente poderia, deixa eu ver, sacrificar também e ir para dama. Se ele joga F4, a gente trava e depois a gente faz dama. Não tem segredo, né? Se ele monta, a gente faz dama. Também não tem segredo. Ele teria essa ideia. Mas vamos lá. A gente saiu. Ele não pode jogar aqui.
em D6. Sacrificar talvez não seja uma ideia agora. Ele vai jogar para F6. E aí o lance natural para você seria o quê? Responda rápido assim. O que você olha aqui, você fala. O lance natural para a gente seria marcar E1, F2. E1, F2 a gente marca tudo. Ó. Veja que o próximo lance dele é jogar para G5, que ele está todo travadinho. E1, F2, ele joga, a gente joga, tá tudo marcado, né? Ele sacrifica, tal, joga. Mas isso não existe. Vamos voltar? A estratégia tá essa. A gente joga aqui. Aí ele tem esse sacrifício de H6, olha lá. A gente toma, aí ele marca. Então ele com essas duas peças, ele marcou as 3 peças nossas. Porque quando a gente avança, ele consegue trocar e recompor ganhando material. E qualquer outro lance é sacrifício. Então esse é o detalhe. Porque imagina numa situação que você consiga fazer isso, tirar proveito. Você sacrifica e joga E5. E aí você está fazendo essa pressão, né? Então como que a gente resolve isso? O natural, no caso o lance legal é esse aqui. E1, D2. Porque a gente abre espaço para outros movimentos. Vamos lá. Se ele joga para o canto, nós vamos simplesmente seguir andando. Ele sacrifica e troca. E a gente trava. Se ele sacrifica com... vamos pensar... Com E5, a gente toma. Aí vem para a dama. A gente vai para a dama também. Na hora que ele joga, a gente faz a nossa daminha. Proibindo ele de avançar e fazer dama. Ele vai andar. Aí a gente pode só jogar nossa dama aqui, que não tem segredo. Na hora que ele joga lá, a gente pode ganhar tempo de novo. Quando ele anda, a gente volta. Não tem segredo nenhum, né? Quando ele andar com a dama, a gente estica a peça. Vou voltar. Jogamos para cá. Ele tem a ideia de sacrificar e avançar. E aí o que a gente faz quando a gente tem material a mais? A gente pode devolver para ter vantagem. A gente devolve e marca o adversário. Ele é obrigado a sacrificar. E aí a gente faz ele voltar de novo para poder ir para dama. Você vê que a gente devolve material para ter vantagem. Então a vantagem de ganhar peça é a gente poder dar peça para o adversário. Então vamos voltar. Ele teria a opção de travar para aquela ideia, né? Se a gente avança, ele entrega e toma 2, ó. A mesma ideia comentada antes. Porém, nós não vamos avançar. Agora nós temos um lance a mais. Por isso nós jogamos E1, D2. Se a gente está em F2, a gente não tem lance. Agora a gente já anda. Se ele trocar, a gente marca. Se ele avançar, a gente monta na peça, na coxa. Inevitável, né? Então não tem o que ele fazer. Para ganhar, nós temos uma peça bem defendida na borda, que está chegando na dama também. Ele não consegue fazer ataques suficientes para impedir o avanço dessa peça de H6, nem dessa peça de D6. Então, vai ganhar o jogo, né? No pé de galinha, vocês devem conhecer. Então, esse é o exercício de hoje. A gente teve vantagem porque essa peça está flanqueada. Então, o nosso H2 consegue chegar em F4, trabalhando com F2 aqui. Tá vendo? Então, tiramos vantagem nessa situação. Vamos para o outro. Esse outro exercício aqui, na minha opinião, é um pouco mais complicado. Se assemelha com aquele anterior, né? Um pouco onde a peça estava aqui, essa peça estava aqui em C5 e a outra estava em H4. A gente teve que jogar no canto. Esse agora nós vamos para a mesma ideia. O que é a mesma ideia? Primeiro que ele tem 2 peças aqui, propositalmente colocadas ali, e a gente consegue ocupar C5. C5 obriga ele a fazer um sacrifício, né? A gente vai jogar. Vocês conseguiram ver aí, né? Que nós vamos jogar C5. Ele vai sacrificar. Se ele sacrifica para B6, a gente toma.
Na hora que joga em B4, a gente monta na peça e a gente vai ganhar material. Mesmo que ele ande, e a gente toma e ele ande mais uma, a gente consegue recuperar a grande diagonal. Então, não compensa para ele. Se ele joga para o canto protegendo ela, nós viemos para a grande diagonal. Então, não adianta, né, ele fazer esse sacrifício. Se ele sacrifica para B4, a gente toma, e ele anda, a gente pode marcar ele com A3. Ó. Ainda não sei nem se esse seria o melhor, mas temos essa opção. Mas nós temos essa opção porque ele joga, a gente joga. Eu não sei se é o melhor porque ele tem essa ideia de sacrifício e ainda jogar na coxa, né? Ou sacrifício até por aqui. Mas eu acredito que ele não tem como ganhar. Por que ele não tem como ganhar? Vamos imaginar esse sacrifício. A gente pode jogar na diagonal, garante já a diagonal, porque ele faz dama e ele não consegue vir. Nós temos uma peça. E agora a gente joga para H6. Então a gente já está defendido. Essa peça está na borda, essa peça está na diagonal, garantindo a diagonal. A gente consegue fazer dama no grande carreirão e passar as peças. Vamos ver o outro sacrifício. E monta para cá. A gente consegue. Aqui agora ele consegue uma ideia de empate, né? Porque ele vai conseguir pressionar essa peça. Veja que ele joga lá para cima para montar nela. A gente joga, aí ele volta para montar nela nas costas, tá vendo? Então, não é viável por causa disso. São várias variantes, né? Então, aqui nessa situação, é melhor a gente ir para a dama direto, porque a gente consegue estar a 2 passos da dama. Ele joga, a gente vai. Ele vem, a gente monta. Na hora que ele joga, a gente consegue cercar. Ele jogou aqui, a gente marca. Se ele joga em F2, a gente monta. Se ele sacrifica primeiro, a gente marca na bidiagonal. Qualquer coisa você pode rever o vídeo em velocidade mais devagar, se você teve dificuldade, ou você rever o vídeo tentando acompanhar na sua mente, tá? O vídeo está aí para ser revisto. Então aqui não adiantou eles fazerem esse sacrifício. Então nós vamos lá para frente. Sabemos que ele não pode sacrificar para B6 e não pode sacrificar para B4. Ele tem a ideia de jogar para H2. E aí nós vamos jogar na borda do tabuleiro aquele teminha que a gente já viu. A gente já viu esse teminha. Ele vai sacrificar e jogar para B4. Fazemos dama. Na hora que ele vem para C3, a gente dá um tempo em F4 para proibir o avanço dessa peça. Ele vem para B2 e aí a gente volta para I5. Se ele joga em C1, a gente troca. Se ele joga em A1, a gente estica no Titanos, né? Eu vou voltar um pouco. Então aqui ainda ele teria esse sacrifício, que é mais fácil, né? A gente pode jogar lá. Se ele joga para A3, a gente já vem no grande diagonal. Se ele joga em C3, a gente sacrifica de novo e vem para fazer dama na grande diagonal, fica fácil. Vou voltar. Então aqui ele não pode jogar. Então o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar para D6, que é o que resta. E vai vir para frente. Agora a gente tem um detalhe. Porque essa peça de G1 não consegue avançar para a dama. E ele está avançando e chegando na dama. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer dama em D8. Pois ele não pode jogar em A3 porque a gente está montando. Travando na grande diagonal, né? Ele não pode jogar em H2 que a gente está travando na grande diagonal. Ele vai jogar em C3. E aí nós vamos pressionar. Lembra-se bem. Limitar e pressionar é o lema dos finais. Então a gente vai pressionar essa peça. Proibindo dele avançar para A1. Ele é obrigado a jogar para D2. E agora nós vamos... No X da questão aqui, nós vamos montar em H2.
Se ele permitir a tomada, a gente vai passar as duas peças depois, com calma, e fazer o pé de galinha, né? E se ele sair, a gente faz ele voltar e joga em D8. Tomou, e a gente pega as duas. Então o X da questão é esse daqui, ó. Montar. A gente usar da artimanha para pegar ele. Se ele deixa tomar, vamos supor que ele deixa tomar e vem para assim para tentar pressionar as peças, né? A gente pode jogar direto com a dama em E5 para evitar dele montar aqui. Se ele monta, pessoal, você sai. Ele não pode montar, não adianta você ter medo, porque é só você dar um tempo com a dama, ele toma e você troca, tá? Então ele não pode montar. Aí aqui ele pode tentar pressionar aqui. Você tem que tomar cuidado, porque se você avançar agora, essa peça aqui não tem fuga. Ele vai montar, você sai, aí ele monta de novo. Então você tem que tomar um certo cuidado. Que aí ele joga aqui e aí não tem jeito. Por quê? Porque aí você não pode avançar. Mas tem jeito sim. Você dá um tempo com a dama. Você dá um tempo com a dama para cá. Vamos pensar, para cá, para 1. Próximo lance é avançar ou avançar para cá. Então ele vai limitar. Aí você não vai tampar de novo com a dama. Você vai andar com a peça. E agora, como que ele evita que você avance as peças? Ele monta de novo. Aí você trava com a dama. Aí agora, qual que é o lance dele? Ele vai travar. O que você faz? Abandona a grande diagonal, porque a sua H6 vai chegar na dama. Tá vendo? Ele vai ter que sair. Não importa onde ele parar, você pode avançar. Então tem que tomar esse certo cuidado, tá? Aproveitando aqui o ensejo, ele não pode jogar lá agora que nós vimos. Se ele sai pressionando a dama, você passa livremente para a dama. Não tem segredo também. E se ele vem para uma dessas casas aqui, vamos imaginar que ele vem para C5. Qual que é o lance? A gente vai avançar. Ah, mas aí ele pressiona. Se eu fizer dama, ele vem para H6. Vem. Mas você não faz dama, agora você tem essa peça para encostar. E o próximo lance sim é a dama, entendeu? Então você tem que tomar esse cuidado para quando ele pressionar essa peça, você não travar com a dama, porque aí ele joga para cá, te induz ao erro, entendeu? Então o segredo aqui quando ele montar nessa peça é você sair com a peça, junta as duas lá, depois você vai poder travar com a dama. Então tem esse detalhezinho, tá? Mas é ganho, isso aqui é natural, você consegue desenvolver na sua partida. Só lembre-se bem que você tem que ir para H6 e protege com essa peça, mas tem que tomar um certo cuidado, senão depois você não consegue passar. Beleza? Eu fui meio até o final aqui porque eu achei interessante, mas esse lance aqui é o chave. Beleza, pessoal? Eu acho que eu fui bem claro. Não restou dúvidas contra esses finais, né? Vimos todas as variantes importantes e prováveis de acontecer. Talvez uma ou outra ali que seja irrelevante, eu descartei, talvez. Mas a ideia principal foi passada. Eu agradeço a todo mundo que está curtindo, compartilhando, que está participando. E eu fico por aqui. Tchau!